como saber se é Deus que está falando? Como saber se não é a voz da minha mente, a voz da minha carne? João 8,47 diz que aquele que é de Deus ouve a voz de Deus, ele compreende. E a gente vai falar um pouco hoje sobre essa importância de ouvir a voz que vem do Senhor, a voz que nos guia. Ouvir a voz do Senhor é uma voz que ela pode ser audível ou não audível. Veja bem, a gente vai falar dos dois exemplos. O primeiro exemplo é clássico, que é 1 Samuel 3. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Então correu para ver onde estava Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você, vá deitar. Ele se foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar: Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: Meu filho, eu não chamei você, vá deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vá deitar. Se alguém chamar, diga: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali, esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Essa história de Samuel, ela nos ensina muita coisa. Primeiro, que para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos conhecê-lo. Samuel não estava entendendo que era o Senhor porque ele não conhecia. E como é que a gente traz isso para os dias de hoje? A palavra. Se eu não conheço a palavra, é muito difícil eu ouvir a voz do Senhor ou discernir o que é o Senhor e o que é a minha mente. Porque, veja bem, Deus ele jamais vai falar contra a sua própria palavra. Então, se você está ouvindo uma voz, só que ela é antibíblica, com certeza não é a voz de Deus. É a sua voz, é a voz da carne, é a voz de alguma outra coisa, menos de Deus. Agora, se você está ouvindo uma voz e ela condiz com a escritura, você quer um exemplo? Imagina que você está ali na fila de um banco, na fila do mercado, e você do nada escuta: ora por essa pessoa. Ora pelo caixa. Ora por aquela pessoa que está sentada. Peraí, você já vê que é o Espírito Santo falando para você agir, para você fazer alguma coisa. Ou então, quando você está passando um tempo com alguém, você percebe assim, você vê, nossa, pergunta para essa pessoa se ela tá triste, como é que tá a vida dela com Deus, pergunta como foi a noite passada dela. Vem uma voz na cabeça que você fala: peraí, mas eu não ia pensar isso. Como assim do nada perguntar o que ela fez ontem? Como tá a vida dela com Deus? Assim, perguntas que às vezes parecem invasivas, mas que é o Espírito Santo de Deus já falando para você, querendo agir através de você. Isso é o exemplo de quem conhece, porque vai entender que são coisas bíblicas. Mas Deus, por exemplo, nunca falaria para você um exemplo, tá? Imagina que você está na igreja orando por um namorado ou por uma namorada, e aí chega uma pessoa nova na igreja e aí você entende, é essa pessoa. Só que essa pessoa já é comprometida. Deus ele não vai falar contra a palavra, ou ele também não vai falar para você aceitar um emprego ou um cargo cujo você tenha que enganar as pessoas, passar por cima das pessoas, por mais que você fale: "Não, mas Deus falou que é para mim". Se for contra a palavra, não vem de Deus. Então é por isso a importância de conhecer as escrituras. E muitas das vezes Deus já está falando e a gente é que não está ouvindo. Samuel, ele também ouviu Deus falar, mas ele não estava ouvindo a Deus, ele achava que era Eli. Por quê? Porque ele não o conhecia. E aí nós temos a voz não audível, que é essa voz
que vem do Espírito Santo, que testifica o nosso espírito. João 14, 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. O Consolador, o Espírito Santo, ele vai falar ao nosso coração acerca de Jesus, acerca da vontade de Deus. Nem sempre Deus ele vai descer num raio ou num trovão com uma voz impetuosa e falar: eis que eu te digo. Nem isso acontece. Tem pessoas que relatam experiências, a Bíblia relata essas experiências, mas muitas das vezes Deus vai falar através do Espírito Santo, Deus vai falar através do seu coração. O Espírito Santo vai testificar aquilo que você vinha pensando ou vai te lançar uma palavra. Quer um exemplo? Eu, às vezes, quando estou com medo e aí eu clamo a Deus, eu já venho na hora ali de Isaías 40, que Deus está comigo, que Ele me sustenta, que Ele não me deixaria. Isso já vem e já acalma. Ou então, quando eu preciso tomar uma decisão, aí eu penso, meu Deus, e agora? Aí eu estou pensando, estou orando, daqui a pouco vem uma ideia que ela vem completa. Não é uma ideia que eu venho formando, que eu venho pensando, ela é simplesmente jogada assim de uma vez. Tum, eu falo, caramba! Como é que eu não pensei nisso? Aí eu, tá, agora eu entendi. Aí eu penso, né? Vem a minha memória, é o Espírito Santo que me lança as coisas, porque eram coisas que eu não conseguiria pensar, coisas que eu não vivi, e aí às vezes vem como uma memória de que eu já vivi, ou como resultado daquilo, se eu tomar aquela decisão. Então é ser sensível à voz do Espírito, porque o próprio Jesus falou que ele deixaria o Consolador para testemunhar acerca dele, para testemunhar acerca daquilo que ele fez, daquilo que ele falou, daquilo que ele vai fazer, daquilo que está escrito. Então, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque é ela que vai nos direcionar no dia a dia. Essa é a voz não audível, nem sempre a gente vai escutá-la, mas nós iremos sentir e seremos guiados por ela. Lembrando e enfatizando que, de novo, tem que estar de acordo com as Escrituras. Se não tiver de acordo com as Escrituras, é voz da carne, é voz de si mesmo, ou é voz do Satanás. Por quê? Porque Deus ele não fala contra a sua palavra. A palavra, ela é o próprio Jesus em linhas, né? O verbo se fez carne. Então, Jesus, ele é fiel àquilo que ele escreveu, que ele deixou, que ele falou, que ele inspirou, e a sua palavra, ela é de fato o nosso melhor julgamento para saber se é a voz do Espírito ou não. Mas com o passar do tempo, a sensibilidade vai aumentando, porque a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai ficando cada vez mais íntimos e cada vez mais aptos para ouvir, aptos para discernir aquilo que é do Senhor. Porque o Senhor, ele é mais interessado em nos abençoar, em nos guiar, porque o Senhor ele não investe em projeto falido. O Senhor, quando te resgatou, quando te chamou, ou quando te chama agora, é porque ele tem um plano, ele tem uma vontade soberana, ele tem um desejo para as nossas vidas, que é muito além do que a gente pode só imaginar. E quem que vai nos guiar para esse desejo? Porque afinal, Deus ele tem um desejo que ele olha lá, já lá para a obra pronta. E nós estamos aqui ainda, né? O terreno todo torto, todo sujo, e aí tem um caminho até a obra de Deus. Quem é que vai nos guiar? O próprio Espírito Santo é que vai nos guiar para a vontade de Deus. Então, para a gente ser guiado, a gente precisa ouvir, precisa conhecer, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito, pois é ela que vai nos livrar de furadas, é ela que vai nos dar oportunidade para falar do amor de Cristo, para ser sensíveis com o próximo, para amar o próximo e também para nos livrar do pecado, porque a gente acaba escutando quando a gente vai pecar, né? Uma voz que, peraí, não faça isso. Por exemplo, quando a gente está dirigindo e alguém fecha, a vontade já é de, né, xingar, mas aí vem uma voz, não faça isso, e aí a gente sabe, peraí, não, eu vou aqui me controlar. E aí, né, cabe a nós dar ouvido a essa voz ou não, mas o Senhor, ele sempre está falando. São poucas as vezes que o Senhor,
ele fica em silêncio, isso acontece e o silêncio às vezes é para tratar, o silêncio também é falar, né? O silêncio também é uma resposta, mas muitas das vezes a gente não ouve porque nós estamos distraídos ou porque não estamos conhecendo, porque o Espírito Santo está sempre falando, sempre testificando aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que Jesus fez por nós. Deus te abençoe.